Olha aí, né, pessoal? Que maravilha que é a divisão dos três poderes, a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos que mantém a República Brasileira funcionando da forma como deveria, sem nenhum poder interferir no outro, cada um dentro do seu quadrado, né? Venhamos e convenhamos, isso é uma grande piada de muito mau gosto, principalmente aqui no Brasil, e os acontecimentos recentes nos dão muita certeza a esse respeito. Claro que eu estou falando da briguinha entre o Senado Federal e o STF, que teve toda uma repercussão negativa recentemente. Você tem acompanhado isso aqui no meu canal, de forma geral também nas redes sociais, em outros canais do YouTube, porque a coisa tem repercutido mesmo. O pessoal do STF ficou com muita raivinha lá do Senado Federal pelo fato de ter sido aprovada aquela PEC limitando a questão das decisões monocráticas dos ministros do STF, né, dos Supremos Ministros aí, e principalmente pelo fato do senhor Jacques Wagner, né, esse aqui que é o líder do PT no Senado Federal, ter votado favoravelmente a essa PEC, algo que foi considerado uma traição pelo pessoal do STF, né? Tá aqui o Jacques Wagner comemorando com a Damares Alves a aprovação dessa PEC. Olha que imagem emblemática, né? Então, por conta dessa situação toda e por conta de toda a repercussão negativa, o próprio Lula, presidente da República, chefe do Poder Executivo, teve que fazer um jantarzinho com os ministros do STF ontem mesmo, na quinta-feira, dia que repercutiu tudo isso. Estou gravando este vídeo no dia 24, sexta-feira, né? Então o Lula fez um jantarzinho para se comprometer com os ministros do STF e parece que de lá ele sinalizou o nome do Flávio Dino como futuro ministro da Suprema Corte e o Paulo Gonet aí como o PGR, como Procurador-Geral da República. Então vamos conversar um pouco aí sobre esse encontro, essa reunião do Lula com os Supremos Ministros, ver quem estava presente, quais são as repercussões desse caso, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse encontro, conforme eu falei, aconteceu na noite da quinta-feira, no dia 23, o próprio dia da aprovação dessa PEC lá no Senado Federal. A coisa repercutiu bastante durante o dia, à noite eles estavam lá juntos para tentar colocar panos quentes na situação. Quem estava presente desse jantar nada republicano porque conforme está aqui no pessoal da Revista Oeste, né, no site deles, foi fora da agenda. Todos os encontros oficiais do presidente da República têm a agenda ali oficial apresentada para o grande público. Ou seja, esse encontro aqui foi fora do que se espera de um presidente da República, foi uma coisa muito mais politiqueira do que realmente uma ação de chefe de governo, de chefe de Estado. Mas quem esteve presente aí nesse jantar foi o senhor Gilmar Mendes, que é o grande porta-voz do STF nessa história toda, quem está colocando a cara na frente para fazer a propaganda do STF ali, garantir os direitos, os poderes deles ali. Além dele, é claro, o senhor Alexandre de Moraes, que é o grande aí, aliado do Lula nessa história, né? E o Cristiano Zanin, que é o advogado pessoal do Lula, obviamente, ele estaria presente, né? Mas eu quero frisar um ponto aqui, que é o seguinte, o fato do Lula ter ido fazer esse jantarzinho com os ministros do STF deixa claro algo que eu tenho tratado aqui nesse canal, sempre tenho falado com muita frequência. Muita gente pensa diferente, mas eu discordo do pensamento dessa galera aí, né? Muita gente acha que o STF trabalha para o Lula, eles estão a favor do Lula. Não, o Lula trabalha para o STF. Ele foi solto por esse pessoal, foi tirado da cadeia e reconduzido à cadeira da presidência da República pelo pessoal do STF para servir aos interesses do sistema, não para que o sistema sirva o Lula. O Lula é uma ferramenta usada por esse pessoal e quando a coisa começou a dar ruim aí, eles fizeram a reunião, convocaram o Lula, pode ter certeza disso, para que ele prestasse satisfações a respeito de algo que eles consideraram uma traição. Eu falei sobre isso, usaram esse termo inclusive, né? O pessoal dizendo aí, o pessoal do STF, não, nós vencemos o golpismo do Bolsonaro, ou seja, eles prejudicaram o Bolsonaro para trazer o Lula de volta para o poder, e aí o PT retribui dessa forma. Os ministros ficaram uma arara aí com
o pessoal do PT, né? Mas além dos 3 ministros aí que estiveram presentes, também o Jorge Bessias e o próprio Flávio Dino estavam aí presentes nessa reunião também com o Lula no Palácio da Alvorada. Então, a nata, o creme de la creme dessa situação política toda. E conforme foi mencionado aqui pelo pessoal da Revista Oeste, não havia registro desses encontros aí nem na agenda dos ministros do STF, nem do Lula, nem do Bessias, do Jorge Messias ali, o Bessias, né, e nem do Flávio Dino, ou seja, ninguém tinha avisado publicamente que iria fazer esse encontro, foi tudo às escondidas aí, por conta, é claro, daquela PEC lá que eu citei, principalmente por conta do voto do Jacques Wagner, que foi muito importante aí, inclusive, né? E olha só, após essa reação do STF à PEC, o Lula sinalizou que vai colocar realmente o Flávio Dino na questão da vaga que está aberta lá para o STF. A primeira foi preenchida pelo próprio Zanin, que estava nessa reunião aí, e há uma vaga aberta, a vaga da Rosa Weber, que não foi preenchida até então, e acredita-se que o Lula esteja negociando algo com o Centrão, mas parece que ele abriu mão disso, colocou o Flávio Dino, que provavelmente é um nome que já estava aprovado pelos ministros do STF de forma geral, um nome de consenso aí, e também, conforme eu citei, o senhor Paulo Gonet, é isso, né? Paulo Gonet, da PGR, para a PGR, Procuradoria-Geral da República. Esse cara aqui, inclusive, está sendo colocado lá para uma retribuição do Lula e Gilmar Mendes pelos serviços prestados por ele contra a Operação Lava Jato, né? Que maravilha! Isso aqui teria sido acertado nesse jantar com os ministros, então, e aí o Lula disse que eles seriam indicados em um futuro próximo, não tem uma data definida ainda, porém, realmente, o Lula parece ter se comprometido com os ministros do STF a esse respeito. Eles estão revoltados com o pessoal do Senado Federal, querem algum tipo de retaliação contra essa medida aí. Volto a dizer, excelente medida do Senado Federal, tem que fazer isso mesmo, ela só veio com uns 4 anos de atraso, essa é a verdade, e digo mais, repito mais porque eu falei isso no outro vídeo também. Se 4 anos atrás o pessoal do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados, eles tivessem feito alguma coisa desse tipo para limitar os poderes do STF, não necessariamente essa mesma medida, qualquer outra, se eles tivessem colocado os pingos nos is, colocado o pessoal do STF no seu devido lugar naquela época, o Lula não teria sido eleito presidente da República. Tudo aconteceu por conta da omissão do Congresso Nacional, que tem por prerrogativa frear o ímpeto ditatorial desses togados aí lá do STF, e eles estão realmente revoltados com essa ação por parte do Senado Federal justamente por conta disso. Agora, se as informações que vazaram sobre esse jantarzinho do Lula com os Supremos Ministros são as informações de que temos os nomes lá dos ministros, aliás, do ministro do STF e do PGR prontos para serem indicados e talvez algum tipo de comprometimento em pautas futuras por parte do pessoal todo ali, do próprio PT, é bem provável que exista outras coisas ainda, existam outras matérias, outros tópicos acertados entre o Lula e os ministros do STF e que não vieram à tona. Vocês sabem muito bem como são essas reuniões a portas fechadas, reuniões fora da agenda, com o topo da pirâmide, né? Não com interlocutores, com o pessoal do STF, junto com o Lula e aqueles seus mais chegados, os ministros dele ali mais próximos, né? Realmente, muita coisa com certeza aí foi decidida a portas fechadas e o Lula teve que entregar muita coisa para o STF também. O jantar durou aí cerca de 2 horas e, de acordo aí com o que foi apurado aqui pelo antagonista no caso, né, os ministros reclamaram da atuação do Jacques Wagner por ele ter votado lá a favor dessa PEC aí. Eles disseram para o Lula que eles entendem a coisa da seguinte forma: Jacques Wagner é o líder do PT no Senado Federal. Então, o líder votar a favor da PEC simboliza para eles que o poder executivo aí, o próprio PT e, por consequência, né, o Palácio do Planalto, tinha endossado essa proposta, ou seja, o Lula assinou embaixo porque o Jacques Wagner votou favoravelmente, né? Claro que a coisa não é bem assim, o Jacques Wagner já se explicou, já até pediu desculpas para o STF por conta disso, mas o Lula aqui fez questão de manifestar a sua surpresa para os ministros do STF, dizendo que ele não sabia que o Jacques Wagner iria votar dessa forma, ele também foi pego de surpresa
nessa questão aí. Então, esse jantar aí, esse encontro, de fato, lá do governo Lula com os ministros do STF, representa o último ato de uma quinta-feira muito tumultuada na relação entre os três poderes. E aí você tem o Congresso Nacional de um lado, o STF do outro, Congresso já há muito tempo tendo as suas prerrogativas violadas pelo Poder Judiciário, pelo topo dessa pirâmide do Poder Judiciário, o Congresso Nacional tentando responder a isso, então, e no meio está o Lula. De que lado ele vai ficar? É claro que é do lado do STF, foi o pessoal que colocou ele lá, ele deve favores para essa gente, e são eles que podem livrá-lo de problemas futuros, como, por exemplo, um impeachment por parte do Congresso Nacional. Não é a vontade dele, certamente, se envolver nessa briga, mas não teve jeito, ele foi chamado ali a atenção pelo pessoal do STF, os ministros aqui, inclusive, no tal jantar, reafirmaram que o governo Lula tem problemas sérios de articulação política, puxaram a orelha dele mesmo, dizendo que ele não está fazendo o trabalho da forma correta, pois é, para você ver como é essa situação aqui, né? Agora, o que realmente foi tratado ali, 100% dos tópicos, nós provavelmente não saberemos, pelo menos num primeiro momento, né? Futuramente, com outros desenrolares dessa situação, a gente vai lembrar desse caso e pensar mais ou menos assim, eu acho que eles decidiram isso lá naquele jantarzinho a portas fechadas fora da agenda. E fica aí o meu registro mais uma vez do quão ridículo, patética é essa ideia de divisão de três poderes. Pelo menos aqui no Brasil, isso definitivamente não funciona. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.